Quando nós deixamos o livro de Josué na semana passada, o povo de Israel tinha acabado de cruzar o Rio Jordão. As águas foram paradas. Você imagina um rio caudaloso na sua época de enchente. Então ele estava cheio, as águas transbordavam à margem. O pastor Márcio nos apresentou essa realidade de águas caudalosas, fortes, violentas, corredeiras. Deus para o rio. Deus põe a sua mão e para a corredeira, para a correnteza. E o povo de Israel cruza, assim como eles tinham cruzado 40 anos antes o Mar Vermelho. Agora eles cruzam o Rio Jordão a seco. Um grande milagre sobrenatural do poder de Deus, Deus mostrando para o seu povo que Ele estava junto com o seu povo. Na semana passada nós vimos que enquanto eles estavam cruzando o rio, as águas ainda paradas, Deus mandou que eles ajuntassem pedras. 12 pedras para serem colocadas no meio do rio, 12 pedras para serem colocadas depois do outro lado do rio, e essas 12 pedras lembrando para aquela nação, você lembra lá, o tema da palavra do Senhor é para que quando seus filhos perguntem, ô pai, para que tem essas pedras? Eles possam dizer, porque o nosso Deus parou o rio e nós cruzamos o rio a seco. Estava pensando uma coisa bem interessante aqui, porque essa semana, ainda refletindo sobre a mensagem da semana passada, eu posso imaginar uma criança perguntando. Você já parou para perguntar? Já tem filho? Quem tem filho aqui? Aí eu vi numa conversa bem interessante no carro. Eu estava dizendo que para os nossos filhos que todos nós estávamos contidos seminalmente em Adão, porque Adão é o pai de toda a raça humana. Então nós estávamos contidos em Adão, né? E a gente conversando ali num papo. Aí o Noah chegou a uma conclusão. Filho tem 8 anos, né? Estávamos no carro lá dialogando sobre estarmos em Adão. Aí ele falou assim: ô pai, se Adão é o pai de todo mundo, e todo mundo, quando a gente é pequenininho, a gente fica dentro do saco, né, do papai, porque eu já ensinei isso para ele, ele sabe que o testículo é de onde vem os filhos, de onde vem as crianças, né? O saco de Adão era bem grandão, né, para caber o mundo inteiro. Aí eu falei, não, eu preciso ter uma outra conversa agora, um pouco mais detalhada sobre o saco de Adão, né? Mas é interessante, queridos, porque os nossos filhos não se contentam com uma só pergunta, né? Então você imagina como que era a conversa. Ô pai, e essas pedras aí servem para quê? Não, essas pedras aí elas servem para mostrar que Deus fez a gente cruzar o Jordão. Mas pai, por que vocês estavam do outro lado do Jordão? Não, porque a gente era escravo do Egito. Ô pai, quanto tempo você ficou morando lá no Egito? Não fui eu que fiquei morando no Egito, eu nasci no deserto, meu pai morreu lá no deserto. Pai, o vô morreu no deserto? Por que o vô morreu no deserto? Porque o vô desobedeceu a Deus. Deus queria que o povo entrasse na terra e o vô não confiou no Senhor. O vô não acreditou no Senhor, o vô foi desobediente a Deus, e na verdade o vô deu nosso dinheiro da nossa família para Arão construir um bezerro de ouro. E por causa do bezerro de ouro e deles desobedecerem a Deus, Deus proibiu o vô de entrar na terra. Ah, entendi, pai, mas ele estava vindo da onde? Ah, o vô estava vindo do Egito. Mas a gente morava no Egito antes, pai? Sim, a gente morou 400 anos no Egito. Por que a gente morou no Egito, pai, se Deus deu essa terra aqui para a gente? Ah, porque o seu tataravô, Jacó, junto com José, foram para lá. Mas o que eles foram fazer lá, pai? Ah, porque teve fome aqui. E por que teve fome aqui, pai? Teve fome aqui porque os irmãos de José, os 12 filhos de Isaac, pecaram, eles eram maus, eles eram mentirosos, e eles perderam a terra. Ô pai, se a gente pecar, a gente também vai perder a terra? Vai, filho.
Nossa, pai, Deus tira a gente daqui. Se a gente pecar, tira, filho. Você precisa obedecer ao Senhor, filho. Era assim que começam as conversas com os nossos filhos. E eram as conversas que Deus queria que eles tivessem olhando para aquelas 12 pedras. Lembrasse que quando eles pecaram e desobedeceram ao Senhor, eles morreram no deserto. Eles foram escravos no Egito. Mas que quando eles decidiram ser fiéis ao Senhor e obedecer ao Senhor, Deus para as águas, Deus cruza o rio a seco, e Deus dá para eles o desfrutar da terra prometida. E essa conversa estava acontecendo, porque logo depois que eles cruzaram o rio, o texto vai dizer que eles fizeram um acampamento. Agora você imagina o tamanho desse acampamento, porque o texto diz que eram mais de 1 milhão de pessoas. Então eles ocuparam toda uma área que ia desde o Rio Jordão até a cidade de Jericó, que era a cidade que ficava logo de frente da onde eles estavam cruzando o Jordão. E eles ocuparam todo um território plano que havia ali naquela região, de mais ou menos 8 quilômetros. E os israelitas estão acampados lá. E o texto que nós vamos estudar hoje fala do que acontece nesse momento. Antes deles entrarem em Jericó, eles precisavam fazer algumas coisas. Eu não sei se você já percebeu, mas o livro de Josué começa com um livro de instruções. Antes do povo de Deus ir para a guerra, antes do povo de Deus conquistar a terra prometida, eles precisam fazer algumas coisas. Capítulo 1, Deus ensina para Josué o que ele como líder tem que fazer. No capítulo 2, Deus ensina para a nação de Israel o que eles têm que fazer. No capítulo 3 e 4, ele ensina tanto para a nação de Israel quanto para os seus vizinhos, porque a gente vê a conversão de Raabe ali no meio, como Deus leva a salvação através dos judeus para uma gentia, para uma mulher que não era cristã. Então há instrução, inclusive, para os inimigos de Israel. Então o livro de Josué é um livro de instruções. E agora essa é a última instrução. As instruções que preparam o povo de Israel para a guerra. Agora, talvez você esteja pensando, pastor, eu não sou judeu, eu não vou para a guerra, não sou soldado. O que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver comigo e com você. Porque o Novo Testamento diz para a gente que nós temos um inimigo e que nós estamos em guerra contra esse inimigo. Aliás, não só um inimigo. Nós temos Satanás, nós temos aqueles que são liderados por ele, nós temos o mundo e todas as coisas desse mundo que o inimigo dirige, os principados, as potestades, tanto na terra quanto nas regiões celestiais, os demônios e todos os representantes de Satanás aqui na terra. Nós temos inimigos em nós mesmos, nós temos a nossa carne, nós temos o nosso pecado, que é talvez o nosso maior inimigo de todos, e nós temos a morte como inimigo. Então, se nós temos inimigo e nós temos que lutar contra esses inimigos, nós também estamos em guerra. E essas instruções também servem para nós. Porque essas instruções são as instruções de como o povo de Deus tem que se preparar para ganhar a guerra. E as guerras que Deus nos coloca para lutar não são ganhas com as estratégias humanas. Vamos ler o texto e aí eu conto para vocês um pouco mais de como o Senhor vai dar as vitórias nessa guerra. Abre aí sua Bíblia, Josué, capítulo 5. Diz assim: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que o tivessem atravessado. Por isso, desanimaram e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas.
Josué fez faca de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá Aralote. Essa palavra aí, Gibeá Aralote, significa montanha de prepúcios. Quer dizer, montanha de pele do pênis, que foi tirada, né, o prepúcio. Então essa montanha, esse Gibeat Aralote, ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que haviam sido circuncidados, mas todos aqueles que nasceram no deserto, no meio do caminho, depois da saída do Egito, não tiveram a circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não obedeceram ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em um lugar deles, Deus colocou os seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam circuncisos porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidado, eles ficaram onde estavam no acampamento até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chamará Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os homens israelitas celebraram a Páscoa. E no dia seguinte, ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram o pão sem fermento e grãos de trigo tostado, produtos da própria terra. Um dia depois de comerem dos produtos da terra, o maná parou de cair dos céus. Já não havia maná para os israelitas, e naquele ano eles comeram os frutos da terra de Canaã. Está aí o texto, nós vamos até o versículo 12. Na semana que vem o Gabriel vai expor para a gente o que acontece de 13 em diante até o capítulo 6. Existem algumas coisas acontecendo aqui. A primeira coisa que fica claro são praticamente 4 sinais que Deus pede aqui, 3 dentro do nosso texto. Primeiro sinal, Deus pede a circuncisão. Deus fala, todos os homens têm que ser circuncidados. Segundo sinal, e o texto diz que durante o período do deserto ninguém foi circuncidado. O segundo sinal é Deus dizer para o povo de Israel, olha, agora vocês vão comer a Páscoa. E durante os 40 anos de deserto não houve celebração da Páscoa. Não teve festa de Páscoa. Agora está tendo a Páscoa depois de 40 anos. Você lembra que teve Páscoa quando eles saíram do Egito e ficou 40 anos sem Páscoa e agora tem Páscoa de novo. E por fim, a última ordem de Deus é o cessar do maná. Segundo sinal que o texto nos apresenta. Então, 3 partes desse texto. A circuncisão, a Páscoa e o maná que vinha do céu, que é a festa dos pães sem fermento, que é celebrado logo depois da Páscoa, que é quando cessa o maná. O que está acontecendo aqui? Por que a circuncisão existe? Aliás, não sei se você sabe o que a circuncisão é. Se você é mãe e pai e está aqui nessa noite, e você teve um filho menino, você sabe o que é o prepúcio. Não é? Se você é homem e você nasceu sem ser circuncidado pelos seus pais, você também sabe o que é o prepúcio. O pênis tem uma pele que cobre o pênis, né? Que reveste o pênis. E essa pele, quando a criança nasce, ela nasce bem fechadinha. Não é? Se você não circuncida os filhos, você tem que fazer lá o exercíciozinho para essa pelinha abrir e a cabecinha do pênis, a glande, ficar aparente para a criança limpar e não ter infecções e coisas do tipo. O que Deus mandou os judeus fazerem é cortar essa pele. Então essa pele que cobre o pênis era totalmente retirada. Essa ordem está lá na lei de Moisés.
para que se retire a pele do pênis. Isso deveria ser feito quando a criança tivesse 8 dias de nascido. Não há mistério nenhum nisso. Mas recentemente a medicina descobriu que ao 8º dia de nascido, quando a criança ainda está tomando no peito da mãe o colostro, que é aquele leite mais grosso, cheio de proteínas, nutrientes e tudo mais, é quando a imunidade da criança atinge o seu pico, ao 8º dia. Coincidentemente foi o dia que Deus mandou fazer a cirurgia, por acaso. Mas eu fiz no meu filho, eu contratei um rabino judaico, porque os médicos também fazem. Aliás, o Brasil é um país atrasado nisso, No resto do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, 70% das pessoas são circuncidadas ao nascer. Na Europa, se eu não me engano, o índice ainda é maior do que nos Estados Unidos, porque eles descobriram que o que transmite o câncer de colo de útero, você mulher que está aqui sujeita a isso, aquele tal daquele HPV, essa bactéria que depois instalada no útero da mulher vai gerar câncer, ele é transmitido pelo homem. A mulher não tem esse vírus no corpo dela em momento nenhum da vida. Isso é transmitido na relação sexual, porque esse vírus gosta do quê? Calor e umidade. O que tem o pênis fechadinho? Quente e úmido. O vírus do HPV fala: achei o paraíso na terra. E aí, quando esse homem, sem higiene, tem relações com uma mulher, ele transmite esse vírus para a mulher, e esse vírus, essa bactéria, sei lá se é um vírus, se é uma bactéria. Doutor, o que é? Um vírus ou uma bactéria? Um vírus. Esse vírus, ele gera o câncer de colo de útero na mulher. Os judeus já, naquele tempo, descobriram, na verdade, Deus mandou que eles se circuncidassem, porque quando tem a circuncidão, você mata o ambiente propício para o vírus. Você tira a proteção dele ali, e você tem mais higiene naquela parte do corpo, e isso não gera câncer de útero. A medicina descobriu isso porque eles começaram a perceber que as mulheres judaicas não tinham câncer de útero. Começaram a descobrir que o índice de câncer de útero, entre as mulheres do mundo todo, as mulheres de Israel eram as que tinham menos câncer de útero. Vamos estudar essas mulheres. Foram estudar essas mulheres, descobriram que essas mulheres não tinham HPV. Por que elas não tinham? Porque os seus maridos são circuncidados. Porque o judeu circuncisa o filho ao 8º dia. Isso é uma ordem do próprio Deus para a nação de Israel. É incrível perceber como as ordens de Deus e a glória de Deus é manifesta mesmo num pedacinho de pele que é retirada pela ordem dele. Eu fiz isso no meu filho, é incrível, contratei o rabino foi lá na minha casa, porque o rabino faz melhor do que o médico aqui no Brasil. Os médicos brasileiros não são bem preparados para isso na escola de medicina. Quando fazem mal, e muitas vezes deixam pele de menos ou deixam pele de mais, e aí isso não gera o que deveria gerar. Os rabinos já estão fazendo isso desde Abraão. Então eles manjam de fazer e de ensinar um para o outro. Então levei um rabino. O rabino foi lá na minha casa, ele é um mohel, na língua judaica, significa um cirurgião que faz esse tipo de cirurgia. Ele é especializado só nessa cirurgia. O Noah tinha 8 dias, ele vem, puxa a pelinha, prende com um grampinho assim, tipo um pregador de roupa, pega o bisturi, faz assim, chup, pronto, acabou. Acabou, não tem ponto, não vai ponto, não sangra, não sangrou nada, e em 3 dias estava cicatrizado, pum, bonitinho, pareceu que nasceu daquele jeito. E o rabino falou assim: você quer que eu faça a oração judaica? Eu falei: não precisa não. Aí ele falou assim: mas por que você está circuncidando então? Eu falei assim: para a esposa dele não ter câncer. Aí ele olhou e falou: então por que tu chamou um rabino? Eu falei: porque tu faz melhor do que o médico. Aí ele olhou e falou assim: rapaz, o mundo está mudando, Eu falei: é isso aí, o mundo está mudando. Eu ainda preguei o evangelho para ele, para o rabino lá. Mas essa é uma coisa que é importante, a gente saber. Isso é uma ordem de Deus, não para nós, igreja. Nós não somos obrigados a fazer isso.
Aliás, o Paulo fala no Novo Testamento que para que os judeus não achassem que a gente concordava com eles, que era obrigado para a gente, que não fizessem, né? Nós não temos judeus mais, não vivemos debaixo dessa áurea mais, então achei que eu deveria fazer por motivos de higiene, de saúde e de preservação da saúde da minha futura nora, né? Então, se você é pai de uma menina e ela casar com Noá, está garantido, já paguei lá o rabino, né? Você pode ficar tranquilo que a tua filha não vai ter câncer de colo de útero. Ok, mas a gente sabe, porque a Bíblia diz isso, que a circuncisão não era simplesmente um corte na carne, na pele. Aliás, o apóstolo Paulo vai falar no Novo Testamento que o verdadeiro circunciso não era aquele que retirava a pele. O verdadeiro circunciso era aquele que não era o que era circuncidado no pênis. E Paulo vai dizer, porque a circuncisão no pênis, se ela não é seguida de uma fé obediente a Deus, ela é só uma mutilação. A circuncisão, que não representa nada mais do que simplesmente a retirada da pele, é simplesmente uma mutilação. Porque Paulo vai dizer que o sinal da circuncisão tinha um propósito. Que aquela marquinha que toda criança, menino, judeu, tinha que ter ao 8º dia, deveria simbolizar, tanto para o pai dele quanto para ele, que ele cria que Deus era o único Deus. E que ele queria obedecer e servir a esse Deus. E ter um relacionamento de intimidade para com Deus. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e olhamos para essa realidade, a circuncisão era simplesmente um sinal da fidelidade a Deus, um sinal na pele do compromisso com Deus, um sinal na carne da obediência a Deus. Aquele sinal só tinha um propósito: mostrar que aquele povo e toda a sua descendência, por isso era no pênis, porque todas as crianças saem dali, não é? Então ele diz: aquele sinal é um sinal para Israel e para todas as futuras gerações, que este é o povo de Deus. Agora, o texto mostra para a gente que tem um problema sério acontecendo aí. Eu não sei se você percebeu. O texto começa com uma história que parece completamente deslocada, dizendo que quando Israel se acampou, os povos vizinhos estavam apavorados. Apavorados. As duas palavras hebraicas usadas eles desistiram de lutar. Sabe aquele espírito de derrota, o derrotismo? Aquele negócio assim, entrega o jogo logo, vai, dá de WO, porque nós vamos perder, não tem como. Todos os povos, quando souberam da notícia que Deus parou o Jordão, o texto diz, de leste a oeste, desde a planície costeira até as montanhas ao norte, todo o país disse: acabou, nós vamos morrer. E o texto bíblico, a construção da palavra no hebraico é assim: eles desistiram da própria vida. Eles desistiram de lutar pelas suas almas. Isso é traduzido no português aí como desânimo. Quando o povo viu o Rio Jordão parado, lá das muralhas de Jericó, e o povo de Israel cruzando, eles falaram assim: morremos. Já foi, já era. Não adianta nem lutar, abre as portas de Jericó aí, deixa esse povo entrar, porque já foi, acabou, morremos. Agora você para pensar o seguinte: qual que é a melhor hora para invadir Jericó? Agora. O povo está morrendo de medo. Está todo mundo apavorado. Cruzamos o Jordão. Está tudo bem. Vamos pegar o exército. Vamos entrar lá em Jericó. Pé na porta. Já está todo mundo com medo mesmo. Eles já desistiram do combate. Estão apavorados. Se a gente fizer assim, eles caem para o chão desmaiados. Já morre de infarto. Já. Acabou. Vencemos. Agora é a hora. Não. Aí vem Deus. E dá uma ordem completamente absurda. Os caras estão com medo. O terreno está armado, é só entrar lá e matar todo mundo. Não, agora vocês vão fazer o seguinte:
pega todos os homens com força de combate, todos aqueles homens que têm força de lutar, e circuncida eles. Agora deixa eu continuar a história. Quando o rabino fez a circuncisão do Noá, ele terminou lá e tal, falou, viu como é simples? Eu falei, é. Aí ele olhou e falou, você é circuncidado? Aí eu falei, eu não. Aí ele com o bisturi na mão, quer fazer? Aí eu até considerei, né? Eu falei assim, mas fala aí para mim, como é a recuperação? Porque uma coisa é uma criança, outra coisa é um homem adulto. Eu não preciso entrar nos detalhes, mas todo homem adulto sabe como acorda de manhã, não sabe? Imagina isso com um corte ali. Então, é um pouquinho diferente de uma criança. Rapaz, quando ele me falou de como é a recuperação do adulto, ele falou assim, você vai ficar 15 dias andando assim, ó, de perninha curta, sem poder se movimentar, porque é uma recuperação dolorosa. Aí eu falei para ele, obrigado, valeu aí, já nasci assim, melhor tomar banho, né? Eu falei para ele, tô nessa aí, time que está ganhando não se mexe, né? Vamos que vamos. Mas olha só, o povo está morrendo de medo, o exército está preparado. O que Deus faz? Pega todos os homens prontos para a luta e debilita eles, fragiliza eles, bota eles 15 dias na cama. Que raio de estratégia militar é essa? Vai dar tempo do inimigo restaurar, recobrar o ânimo. Vai dar tempo do inimigo preparar as defesas. Vai dar tempo do inimigo até se juntar com outros povos de repente e armar um contra-ataque. E o texto está dando essa introdução justamente porque Deus está mostrando o contraste entre a situação que era, vamos entrar e acabar com tudo porque os caras já desistiram, com a ordem, circuncida todos os homens. E por que Deus incapacita o exército de Israel ali? Para que fique evidente que assim como o Senhor parou o rio, e assim como o Senhor foi à frente, abrindo, quebrando o coração daqueles povos, dando para eles pavor e medo, eles iam vencer aquela batalha com o Senhor. E a primeira coisa que eles tinham que fazer para vencer a batalha em Jericó era circuncidar os homens, porque essa era a ordem do Senhor, por mais absurda que essa ordem parecesse. Qualquer general, qualquer estrategista militar ia dizer, Deus está louco. Qualquer pessoa que conhece um pouco de guerra ia dizer, isso é loucura, obedecer isso aí é uma furada, a hora de invadir é agora. Mas isso é uma prova para aquele povo. Vocês estão indo para a guerra, mas quem vai dar a vitória para vocês não são as estratégias militares, não é a competência dos seus soldados, não é o treinamento que eles receberam, a força que ele tem, ou quão bom é o exército de vocês. Pelo contrário, eu vou incapacitar o exército de vocês. E eu vou paralisar o inimigo com terror. Do mesmo jeito que Deus parou o Rio Jordão, Deus agora para os exércitos de Canaã, apavorados. Não fazem nada com Israel. Israel fica ali, acampado, entre o Rio Jordão e Jericó, durante mais ou menos 15 dias, esperando que os homens se recuperem da circuncisão. Que mensagem isso traz para a gente hoje? Quando você for enfrentar as batalhas da sua vida, talvez você tenha que enfrentar situações como uma crise econômica. Eu não tenho dúvida, queridos, que quem gera as crises econômicas, quem gera os períodos de desemprego, quem gera as guerras, quem gera aquela calamidade que está acontecendo lá na Venezuela, quem gera todas as coisas trágicas que os governos geram nesse mundo, eu não tenho dúvida, é Satanás. É ele,
é os homens que ele coloca no governo. É óbvio que Deus deixa que esses homens estejam no governo, mas quem move esse mundo é o nosso inimigo. E eu não tenho dúvida que quando nós vivemos as nossas vidas aqui, e nós enfrentamos os problemas que temos de enfrentar, seja lá no seu trabalho, com um chefe extremamente injusto, carrasco, que gosta daquele tipo de conversa, de puxa-saco, que favorece pessoas porque essas pessoas trazem presentinho para ele, paparicam ele. Quando nós enfrentamos as injustiças dos nossos juízes, quando nós enfrentamos os problemas desse mundo, a Bíblia diz isso para a gente: nós estamos em guerra e a nossa guerra é contra os nossos inimigos. O primeiro inimigo é Satanás, o segundo inimigo são os governantes e os líderes que ele coloca lá, que exercem os principados e os seus poderes organizados, as injustiças desse mundo. E nós temos que enfrentar mais um inimigo, porque quando nós nos deparamos com essa corja de maldade no mundo, nós temos um outro inimigo dizendo aqui dentro da gente: as ordens de Deus não fazem o menor sentido. Obedecer a Deus numa situação dessa não tem cabimento nenhum. O que a Bíblia está me pedindo para fazer nessa circunstância não faz sentido. Não dá para entender. Eu não sei por que Deus manda isso, mas o que Deus está mandando eu não aceito. Eu não entendo. Sabe como é o nome disso? Pecado. E esse é um outro inimigo que está dentro da gente. E quando a gente enfrenta as batalhas desse mundo e as ordens de Deus são extremamente absurdas, Ele está dizendo para a gente: em quem você confia para ganhar as batalhas que você tem para enfrentar? Na razão, na lógica, no seu jeito, na sua força, na sua estratégia, no seu pensamento, naquilo que todo mundo faz, ou você confia em mim? Você vai fazer o que nenhum exército no planeta faz: circuncidar os soldados na frente do inimigo. Você vai fragilizar todas as tuas tropas durante 15 dias. O inimigo vai poder fazer o que quiser com vocês. Vocês não vão conseguir segurar a espada durante 15 dias. Eu vou incapacitar as suas forças, eu vou incapacitar os seus exércitos, eu vou deixar vocês fracos, para que vocês sejam vitoriosos. A vitória que o Senhor quer nos oferecer não depende da nossa força, mas o Senhor nos enfraquece para que nós vençamos os nossos inimigos. Você quer um exemplo claro disso? O apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha uma doença. A maioria dos comentaristas dizem que essa doença era nos olhos. Alguns falam que ele tinha algum tipo de catarata, algum tipo de escaras nos olhos, mas o fato é que ele nunca escrevia carta, e a única vez que ele escreve carta, ele pede perdão por causa das letras que são garranchos grandes, porque ele não conseguia escrever direito. E 3 vezes, lutando contra esse inimigo, uma doença, que ele próprio diz, é um emissário de Satanás. Um emissário de Satanás, uma doença colocada em Paulo pelo próprio Satanás. E ele vai pedir para Deus: Deus, eu quero enfrentar essa doença. Eu quero lutar contra essa doença. Deus, me dá força, cura essa doença, arranca essa doença de mim. E Deus fala 3 vezes para Paulo: não vou te curar. Porque é essa doença que está impedindo um outro inimigo, Paulo. Você, Paulo, recebeu revelações da parte de Deus grandes demais. E se não fosse essa doença, você teria um outro inimigo poderosíssimo chamado arrogância e orgulho. E você ia se exaltar, Paulo.
Você ia tornar-se um homem soberbo. Você ia se tornar que nem alguns apóstolos dos nossos dias aí, que botaria a placa deles na frente das igrejas. Que se achariam o popstar da fé. Que acharia que você faz e acontece, como eu vi num vídeo esses dias, um desses apóstolos lá na África, que para ele entrar na igreja as pessoas têm que se jogar na frente, e ele vai andando em cima das pessoas como se as pessoas fossem carpete até chegar no púlpito, porque ele é santo, ele não pode pisar o chão que todo mundo pisa. Apóstolos poderosos, e Deus está dizendo: Paulo, você seria um homem desses. Você seria esmagado por esse inimigo. Então, Paulo, para que você não se ensoberbecesse, para que você não se tornasse esse cara arrogante, orgulhoso, eu coloquei essa doença em você, eu soltei o meu cão, meu cachorro, porque o diabo é só um totozinho de Deus. Está na coleira de Deus. Deus fala, pega, ele pega, senta, ele senta, dá pata, ele dá pata, rola, ele rola, ele obedece a Deus. E Paulo disse: eu deixei Satanás botar essa doença em você, para que esse inimigo fosse calado, e por meio da sua fraqueza, a minha graça fosse exaltada, o meu nome fosse exaltado. A salvação não vem do apóstolo Paulo, a salvação vem do Senhor. Por quê? Porque Paulo não consegue curar ele mesmo. Ele é um homem fraco. Ele é um pecador, ele é atingido por Satanás e incapacitado por Satanás, e ele não pode fazer nada para mudar essa realidade. Ele é só um homem, como qualquer outro, fraco. E aí Deus diz para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder, poder de Deus, ele é demonstrado, ele é aperfeiçoado na sua fraqueza. Então Paulo, para de pedir cura, que eu não vou dar cura, levanta a cabeça e segue a vida com a doença mesmo, porque essa doença é uma bênção na sua vida. Essa é a perspectiva cristã diante do sofrimento. Essa é a perspectiva cristã diante da doença. Essa é a perspectiva cristã diante do desemprego. Essa é a perspectiva cristã diante da falta de dinheiro. Essa é a perspectiva cristã para a vida. Nós vamos enfrentar as batalhas da vida não com um poder que demonstra milagres e que para rio toda hora, mas muitas vezes o que Deus vai fazer com a gente para ganhar as guerras é deixar a gente ainda mais fraco. Eu gosto muito da frase de um filósofo cristão que diz o seguinte: esse filósofo, ele tinha um problema de saúde seríssimo. E ele morreu jovem, com quase 25 anos de idade, mas ele tinha uma doença degenerativa que causava dores e aflições absurdas. E ele escreveu no seu livro dizendo: naquele momento em que eu estou na mais intensa das dores, em que a morfina não faz mais efeito, e os médicos olham para mim dizendo: não há nada mais a ser feito. É o momento em que o cristão está no melhor local que ele deveria e que ele poderia estar. Porque tudo o que lhe resta é o Senhor. E se lhe resta só o Senhor, ele não precisa de mais nada. Ele não precisa da medicina. Ele não precisa da cura. Ele não precisa dos remédios. Porque ele tem tudo, ele tem o Senhor. E quando o povo de Israel é incapacitado diante da melhor oportunidade, é Deus dizendo para aquele povo: eu vou ser quem vocês confiam para vencer as batalhas que vocês vão enfrentar de conquistar a terra prometida. Eu sou o Senhor de vocês. A circuncisão de Israel era um símbolo de que eles eram fracos, mas que se eles fizessem a aliança com o Senhor, não haveria nada que impediria a sua vitória contra os seus inimigos. Porque o Senhor é que daria essa vitória na fraqueza deles, na dependência que eles tinham do Senhor. Eu
escrevi algumas frases que eu acho que servem para nós hoje, porque o texto do Novo Testamento diz o seguinte, eu vou ler para você, se você quiser abrir para acompanhar. Romanos capítulo 2 diz assim: a circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Romanos capítulo 12, eu estou lendo o verso 25. A circuncisão só tem valor se você obedece à lei. Mas se você desobedece à lei, a circuncisão já virou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados são obedientes aos preceitos da lei, não serão eles mesmos circuncidados? A resposta é retórica. Sim, claro, óbvio. Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condena até mesmo você, que tem a marca física no seu corpo. Porque essa pessoa tem a lei escrita e a circuncisão no seu coração. Mas você é um transgressor da lei. Não é judeu quem o apenas é fisicamente. Então Paulo está dizendo, o verdadeiro judeu, o verdadeiro povo de Deus, não é aquele que tem a pelinha removida no seu pênis. O verdadeiro povo de Deus, ele vai dizer para a gente aqui, o verdadeiro povo de Deus não é a circuncisão exterior e física. Não, de jeito nenhum. Judeu é quem é no seu interior. E circuncisão não é a que se opera no pênis, mas a que se opera no coração. Pelo Espírito de Deus e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí Paulo está dizendo para aquele povo, e para nós também, que a verdadeira circuncisão é quando nós confiamos no Senhor, e nós obedecemos ao Espírito Santo de Deus, e vivemos para a glória de Deus. Isso significa que, como igreja hoje, nos nossos dias, agora, nós precisamos lembrar da verdade de que o Evangelho, Jesus Cristo, a fé nele, não é uma filosofia. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho não pode ser comparado com o marxismo, com o budismo, com a direita, com a política. O Evangelho não é uma ideologia. Nós não seguimos uma ideologia. Nós não podemos ser comparados com uma ideologia. Se alguma pessoa disser para você assim, não, você é evangélico, você não quer defender o Lula, ou esse ou aquele, ou Bolsonaro, porque você tem uma ideologia. Não, eu não tenho uma ideologia. O cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo não é uma religião no sentido institucional. Nós não seguimos uma religião. Quer dizer, o cristianismo não são práticas. Cristianismo não é fazer coisas. Ou, no caso do judeu, judaísmo não é fazer a circuncisão. Ele está dizendo mais. Os usos e os costumes não são o evangelho. Usar terno e gravata não é o evangelho. Cortar o cabelo de um certo tipo de jeito não é o evangelho. Ter a saia para baixo de joelhos não é o evangelho. O evangelho não são usos e costumes. O evangelho não são nossos dogmas. O evangelho não é a confissão de fé batista de 1689. O evangelho não é o credo de Westminster. O evangelho não são os 5 solas de Lutero. O evangelho não são 5 pontos do calvinismo ou do arminianismo. O evangelho não são os nossos credos. O evangelho que nós acreditamos não são nossos templos. Esse prédio não é o evangelho. Essa construção não é o evangelho. Frequentar este lugar, vir aqui aos domingos, não é o evangelho. O evangelho também não é a aceitação racional de 5 pontos num evangelismo.
Uma besteira que existe na cabeça de muito crente é que você vai chegar para uma pessoa, vai falar para ele 5 pontos assim que você vai mostrar no dedo e vai dizer: agora você recebeu o evangelho. Não, você não recebeu o evangelho. Você recebeu informações, mas essas informações não são o evangelho. O evangelho não é mergulhar no tanque de água que tem aqui em cima. Aqui atrás desse telão tem um tanque de água. E as pessoas são mergulhadas aqui, isso se chama batismo. O batismo não é o evangelho. Se você mergulhou naquele tanque, não significa que você tem o evangelho. O evangelho não é ser arrolado num hall de membros de uma igreja. Eu sou membro da igreja batista, eu sou membro da igreja presbiteriana. O hall de membros não é o evangelho. E aliás, a Bíblia diz que haverão pessoas dentro do hall de membros das igrejas que nunca ouviram falar do evangelho e não têm qualquer relação com o evangelho, porque elas são o joio crescendo no meio do trigo. Então o hall de membros não é o evangelho. O evangelho não é aquela emoção no coração, aquele friozinho na barriga, como já disse uma cantora famosa. O evangelho não é vir à frente num culto emocionado, chorando. Isso não é o evangelho. O evangelho é um relacionamento íntimo com uma pessoa chamada Jesus Cristo. O evangelho é Jesus Cristo. O evangelho é olhar para ele e dizer: eu creio nele, eu sinto a presença dele, eu converso com ele, ele habita dentro de mim, Jesus corre nas minhas veias, Jesus está no ar que eu respiro, Jesus conduz os meus pensamentos, Jesus conduz as minhas emoções, Jesus é parte de tudo que eu falo, de tudo que eu faço. Jesus não é alguém que eu ouvi do pastor ou que eu vejo na igreja, mas é alguém que eu sinto na segunda-feira, na terça-feira, no meu trabalho, na minha casa. O evangelho não é quando eu vou num templo, o evangelho é de segunda a segunda, 24 horas por dia, quando eu me sento, quando eu me levanto, quando eu ando pelo caminho, ao falar, ao pensar, ao comer, ao vestir. O evangelho toma a minha vida, porque o evangelho não são essas coisas. O evangelho é um relacionamento com Jesus Cristo, é intimidade com Jesus, é a vida de Jesus. E aí a gente começa a perceber que tem muitas pessoas, inclusive ditas cristãs, que estão enfrentando batalhas na vida e estão sendo derrotadas, porque igual aos judeus muitas vezes, eles tinham a circuncisão, mas não tinham a fé no Senhor Jesus Cristo, não tinham a intimidade com Jesus Cristo, não tinham uma vida com Jesus Cristo. A vida com Jesus muda tudo. O evangelho, ele é real. O evangelho não é uma ideologia, um conceito, um pensamento, uma criação dos homens. É a pessoa de Jesus. E se talvez você está pensando aí: eu estou acostumado com igreja, eu estou acostumado com seguir regra, eu estou acostumado com ter mandamentos e ordens, e alguém dizendo para mim: faça isso, não faça isso, corte o cabelo assim, põe a roupa assado. Desculpa, querido, você está seguindo qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Talvez você está pensando: eu não sinto isso aí, eu não vejo Jesus, eu não tenho intimidade com Ele, eu só venho no templo no domingo, mas o resto da minha semana eu vivo do meu jeito. Então você precisa conhecer o evangelho. Jesus, de verdade, em espírito e em verdade, em intimidade plena e absoluta. E não precisa pastor de cobrar, não precisa igreja mandar. Ler a Bíblia não é uma obrigação, não é um dever, não é um fardo. Orar não é um peso, não é uma culpa. Eu desejo, eu clamo, eu anseio, como Davi diz: eu desejo pela tua lei de dia e de noite.
Quando eu sento de manhã, a primeira coisa que vem na minha cabeça, eu quero falar com Jesus. Eu quero ter intimidade com Jesus. Eu quero a presença dele, eu quero conversar com ele durante o dia, eu quero orar sem cessar. O Evangelho não precisa de leis, de igrejas, de credos, de dogmas, de pastores. Querido, se você está seguindo religião com medo do inferno, se você está seguindo religião, usos e costumes, cortes de cabelos, roupas e atitudes, e você está achando que isso é o Evangelho, você não conhece Jesus. Porque quando você conhece Jesus, ninguém precisa te mandar orar. Ninguém precisa ficar obrigando você a usar uma roupa de um jeito ou de outro, porque quando você se veste, você olha para Jesus e você fala para ele: Jesus, te agradou? O senhor está feliz desse jeito? Quando você senta na mesa para comer, você senta na mesa com Jesus e você faz o seu prato olhando para Jesus e você diz para Jesus: Jesus, botei o suficiente ou está demais? Jesus é parte da vida, e é um prazer, e é uma satisfação. Se você não grita na sua casa com medo do vizinho, você não está seguindo o Evangelho. Se você não mata seu chefe no trabalho com medo da cadeia, você não está seguindo o Evangelho. Se você não trai a sua esposa com medo dela, ou do tanto de dinheiro que você vai perder no divórcio, você não está seguindo o Evangelho. Se você veste a sua roupa pensando no que os outros vão pensar e vão dizer, você não está seguindo o Evangelho. Qualquer coisa que você faça, que não seja focada nele, dele, por ele, para ele, não tenha ele como centro. Para um cristão verdadeiro, o que impede o grito, o assassinato, o adultério, vestir uma roupa sexy ou sensual, não é o que os outros vão falar ou vão pensar, ou as consequências ruins. É a presença de Cristo, é a habitação do Espírito Santo, é o amor, é a graça, é um temor não dos homens, mas de Deus. O medo das consequências do pecado, das pessoas, nunca podem ser maiores na vida de um cristão do que o amor, do que a graça, do que a presença, do que o poder, do que a justiça e o temor de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. E o que a gente percebe em muitas igrejas, e talvez até nessa, é que muitas pessoas estão seguindo uma religião, uma filosofia, uma ideologia, mas não conheceram o Evangelho. Porque o Evangelho muda o significado de tudo. E é isso que Deus estava dizendo para aqueles judeus: as batalhas da vida vocês vão vencer, não porque vocês têm um cortezinho na pele, mas porque vocês fizeram uma aliança íntima e verdadeira com Deus. E o resultado disso é que as duas coisas que vêm na sequência são consequências do Evangelho, dessa fé genuína em Deus. Porque o que vem na sequência é o sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, lembrando que um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, viria para cobrir toda a multidão de pecados da nação de Israel. E que a nossa confiança, inclusive para a nossa salvação eterna, não depende da gente, não depende da nossa força. Não tem nada que você possa fazer para ir para o céu, querido. Aliás, eu vou dizer mais: não tem nada que você possa fazer para agradecer a salvação que você recebeu. Quando a gente faz coisas para Cristo, a gente nunca deve ter aquele sentimento de: não, eu estou fazendo para compensar o que Ele fez por mim. Então não faça, se é isso que está no teu coração. Sabe por quê?
porque você pode fazer o que for, nunca vai compensar. O que ele fez por você é tão maior, é tão gigantesco, que você pode passar o resto da sua vida fazendo um monte de coisa. Você pode vender todos os seus bens e dar para os pobres. Você pode virar um missionário lá na África. Nada disso vai compensar a cruz do Calvário. Não tem compensação, não existe compensação a ser feita. Nada paga, nada compensa. Porque o que nós recebemos foi de graça e pela graça. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É pela fé, para que nenhum de nós se glorie, para que nenhum de nós chegue no céu dizendo: eu mereço estar aqui, eu fiz, eu paguei, eu compensei. Deus vai olhar para a tua cara e vai dizer: onde? Quando? Não vi. Não tem compensação. Eu usei uma ilustração hoje de manhã na aula que eu acho válida. As mulheres têm aquele absorvente íntimo chamado OB, interno. Quando você tira aquele absorvente sujo de sangue, ele serve para quê? Dá para lavar? Não vou lavar, usar de novo. É repugnante só de pensar, né? Não. Ele serve para jogar fora. E ainda o recomendado é assim: na hora de jogar fora, você embrulha ele no papel higiênico, porque aquilo é tão nojento que não deve ficar na cara de todo mundo ali, né? Então enrola no papel e joga fora. Olha só. A Bíblia diz que quando nós tentamos nos aproximar de Deus com as nossas obras de justiça, sabe aquele dia que tu é crentão, tu acorda de manhã, ora, faz devocional, dirige direitinho, dentro do limite de velocidade, não xinga ninguém no trânsito, vai orando para o trabalho, ouvindo uma pregação no rádio, aí você chega no meio do dia, você evangeliza o porteiro da empresa, o chefe, o patrão, você está naquele dia bom, você fala bom dia sorrindo para todo mundo, sinceramente assim, porque está feliz, e o Senhor está na tua vida. Na hora do almoço você faz devocional. Sabe aquele dia que você é crente? O dia que você falou assim: mano, acertei. Hoje eu pratiquei todas as obras de justiça. E você tenta chegar para Deus e oferecer isso para Deus, dizendo: me aceita por causa disso. É como se você estivesse pegando um mods usado, chegando na presença de Deus e falando assim: ô Deus, me aceita por causa das minhas obras de justiça. Trapo de imundícia. Sabe por que Ele te aceita? Não é por causa do que você faz, é por causa do Evangelho. É de Jesus Cristo. E é o que ele está dizendo para Israel: Israel, eu vou dar a terra prometida, não porque vocês merecem, não porque vocês estão fazendo esse cortinho, mas porque eu escolhi vocês, e eu ofereci a minha aliança com vocês, e a minha aliança com vocês é baseada no meu hesed, no meu amor incondicional. É pela graça, é pelas misericórdias que vocês vão entrar na terra, é por meio do Cordeiro da Páscoa. Eu saltei a casa de vocês lá no Egito, e eu saltarei a casa de vocês, a vida de vocês na eternidade, não porque vocês fizeram alguma coisa, mas por causa do Cordeiro que foi morto, Jesus Cristo. Então a circuncisão é seguida da Páscoa. Porque a Páscoa é que demonstra que o Cordeiro de Deus é que nos livra de todo o pecado. E sabe qual é o resultado final? Quando você faz uma aliança com Deus e você conhece Deus intimamente, você se relaciona com Ele. O Cordeiro já foi sacrificado, Ele já fez a obra, Ele já deu o sacrifício, o perdão dos pecados já está dado. Sabe o que vem na sequência? Festa dos pães ázimos. Agora, eu não sei se você percebeu, o texto diz para a gente assim: vocês acabaram de cruzar o Jordão e vocês agora vão comer pela primeira vez o fruto da terra. Lembra que eles invadiram a terra na época da colheita. Então o campo que eles ocuparam estava cheio de trigo. Então, antes de invadir Jericó, eles já estavam comendo a comida que os próprios povos de Jericó plantou. Ok? Eles estão comendo a comida da terra de Jericó que eles invadiram. Eles não trabalharam por aquela comida. Só que o texto diz assim: o maná
que vinha caindo do céu de graça lá no deserto, acabou. Não tem arrependimento, não tem volta para trás. Não, vamos voltar para o deserto. Não. Agora é daqui para frente, porque para comer agora vocês vão ter que pegar na enxada, vão ter que cultivar a terra e vão comer. Deus não vai dar mais comida do céu. Isso significa uma coisa bem interessante. Você fez uma aliança com Deus? Fiz. Você tem intimidade com Ele? Tenho. Você conhece, é um relacionamento, não é uma religião, não é uma ideologia, é o Evangelho, sim. O cordeiro que foi morto? Foi. E agora, Deus? Agora trabalha. Porque eu não tenho filho vagabundo. Agora vocês vão pegar na enxada e na espada, vão espantar os inimigos da terra, vão tirar eles da terra, um por um, até o último ser eliminado. Vocês vão pegar os campos deles, vocês vão agora trabalhar para plantar trigo, porque eu não vou dar mais comida para vocês. Então Deus está dizendo para aquela nação que está entrando na terra, a partir de agora, que o relacionamento com Deus e o Cordeiro de Deus exige do povo de Deus agora trabalho. Você quer desfrutar dos frutos da terra que Deus está te dando? Regaça as mangas, no caso dele, sobe os vestidos, prende na cintura e vai pegar na enxada. Porque Deus não vai te dar nada de graça. Agora você vai ter que lutar. Agora você vai ter que plantar. Eu vou cuidar de vocês. Mas a partir de agora não tem mais comida do céu. A partir de agora vocês vão produzir a sua própria comida. Isso significa, para nós, cristãos, que a coisa continua exatamente a mesma. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz: quem não trabalha, não come. A igreja não tem que dar comida para vagabundo. É o que a Bíblia diz. E se você tiver que enfrentar suas lutas, você vai ter que pegar na espada. E você vai ter que lutar conforme as estratégias de Deus. Isso significa que a vida cristã e a vida do povo de Deus é uma vida de trabalho. Cristãos inoperantes, cristãos que não produzem nada para Deus, que não lutam pelas suas próprias coisas, não espere que vá cair do céu. Como essa palhaçada que a gente vê por aí, que nego vive uma vida de vagabundice, gasta o dinheiro contrário ao que a Bíblia manda, aí quando está endividado, devendo para agiota, devendo para banco, vai lá na igreja pegar a toalhinha do suor do negão, para passar na porta do banco e Deus fazer aparecer dinheiro na conta dele. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Eu falo isso aqui para os moradores de rua quando eu encontro eles aqui. Nós recebemos aqui todo domingo 10 moradores de rua. Às vezes até mais. E o que eu falo para eles é exatamente isso. Eu não vou lutar para tirar a tua vida da rua se você não lutar para tirar a tua vida da rua. Porque se você não lutar, eu vou te dar tudo de graça? Não. Não vou. Olha o que a Bíblia fala no Novo Testamento: além do não trabalhar, não coma. Exemplo de Paulo. Paulo fala no Novo Testamento assim: tem uma viúva na igreja? Tem. Ela está passando fome? Tá. Chama a família dela e manda a família sustentar. Ela tem filhos? Tem. Então que os filhos paguem a comida dela. A igreja não tem que sustentar ela não. São os filhos que trabalham, que pagam as contas dela, a casa dela, a comida dela. Isso é obrigação dos filhos, sustentar e cuidar dos seus pais até o último dia de vida. Minha mãe, já falei para ela, tem um belo de um asilo ali em Alphaville, né, mãe? Ela está aqui hoje, eu falei para ela, tem um asilinho ali da hora, que os velhinhos têm a sua própria casinha, dança forró, ó, piscininha, tudo da hora. Eu vou te visitar lá toda semana, fica tranquilo. Brincadeira. Só que é verdade. Aí, brincadeira. Vamos voltar aqui para o texto. A gente tem que entender isso.
evangelho significa trabalho. Significa trabalho para mim, significa trabalho para Deus também, e significa trabalho para o outro. Suportai as cargas uns dos outros, confessai os pecados uns aos outros, cuidai uns aos outros, suportai uns aos outros. Qual é a palavra que mais aparece no Novo Testamento? Uns aos outros. Então, esse é o evangelho. O evangelho tem a ver com trabalho. Ah, pastor, eu fiz uma aliança com Deus. Eu recebi o Cordeiro de Deus que foi morto pelo meu pecado, mas eu não faço nada para Deus. Não faço nada para mim e quero receber. O cara não pastoreia a família, não ora com a esposa, não ora com os filhos, aí quando o filho tem problema, ele bota a culpa na igreja. Bota a culpa no pastor. Aí quando a esposa é bocuda, não obedece ele vem chorando pro pastor. Ô pastor, vai lá cuidar da minha esposa. Eu não, cuida você. Você que é o pastor dela, tu que é casado com ela, não eu. Eu não vou cuidar dos seus filhos para você, eu não vou pastorear a sua esposa para você, eu não vou sustentar a sua casa para você, eu não vou trabalhar para você e nem a igreja vai fazer isso para você. Você tem que fazer isso por você. Pastor, ora por mim, ora você. A tua oração tem o mesmo poder que a minha, chega no mesmo céu que o meu, no mesmo Deus ouve, no mesmo tempo. Por que eu tenho que orar por você? Ora você mesmo por você. Ora você mesmo pela sua família, seja o líder dentro da sua casa como homem. Sustente o teu lar. Batalha, luta, trabalha. Deus não tem filho vagabundo. Ó, vocês entraram na terra prometida. Corta o maná, cortou, não tem mais maná. Enxada e espada, galera, senão vocês vão morrer de fome aí na terra. É o que Deus está falando para aquele povo claramente. No tempo do deserto, Deus sustentou, mas agora vocês estão numa terra fértil. Espanta os inimigos e planta. Nós temos que entender isso. As nossas responsabilidades. E temos que batalhar para trabalhar tanto para sustentar as nossas vidas e cuidar espiritualmente de nós mesmos e dos nossos, e também para Deus. Porque existem mandamentos que diz que eles tinham que pegar o fruto do trabalho e dar para Deus. Esse texto é extremamente rico e extremamente prático para as nossas vidas. Eu gostaria que você saísse daqui essa noite refletindo, talvez, existam pessoas aqui que ainda não entenderam o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Estão acostumados com igreja, estão acostumados a seguir ordens, a vestir certos tipos de roupa porque vão cobrar, a ter certo tipo de comportamento porque vão olhar, mas não porque têm uma vida de intimidade e verdadeira com Jesus Cristo. Não tem fome nem sede de Deus. Não tem prazer nas coisas de Deus. Existem pessoas que estão dentro de igreja, que elas leem um monte de gibi, que elas sabem o nome de todos os jogadores de futebol do Campeonato Brasileiro inteiro. Que se você perguntar para ele o placar da semana passada, ele sabe todos os resultados de jogo. Mas se você perguntar para ele o que é dispensacionalismo, ele nunca ouviu falar. Porque ele não tem interesse nas coisas de Deus. Se perguntar para ele, explica para mim a Trindade, ele não sabe explicar. O que é soteriologia? Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não se interessa. Tem gente que faz congresso, MBA, paga congresso da empresa, faz MBA, faz pós-graduação, faz inglês, paga tudo para poder ganhar mais dinheiro. Agora fala para ele ir num congresso cristão e pagar, ele fala, não tenho nem tempo nem dinheiro. Onde está o coração dessa pessoa? Está no Evangelho? Ele deseja ardentemente as coisas de Deus? Ele realmente quer um relacionamento com Deus? Ele tem prazer nas Escrituras? Ele tem prazer em saber o plano de Deus para a história, para a humanidade?
Fala para ele, vai fazer uma viagem de férias, vai. Vai fazer uma viagem missionária, não vai. Onde está o nosso coração? Se realmente conhece Jesus Cristo, nós vamos participar agora da ceia. Nós vamos celebrar o Cordeiro que foi morto. Nós vamos lembrar dele. Você tem o que lembrar? Será que você está pensando no culto que você frequenta? No que o pastor fala, na opinião de um homem, ou porque você realmente tem intimidade com Jesus? Você quer ganhar as guerras da vida? O Evangelho, o Cordeiro e o trabalho para a glória do Senhor.